Vamos então abrir a palavra do Senhor para devocional, uma leitura bem devocional, mas vamos ler então em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 12 em diante. Bom, então Tiago, capítulo 5, versículo de 12 até o versículo de número 20. Bem, eu acho que eu estou vigiando para fechar a janela, que está muito barulho aqui. É uma forma de não ligar o ventilador, mas o barulho fica muito alto. Acaba por nos atrapalhar. Bom, então diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo de número 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o voto sim, sim, o vosso voto sim, sim, e o vosso voto e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar então. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer por esta palavra, queremos pedir que o Senhor venha falar conosco nesta noite, porque precisamos ouvir a tua voz, aprender um pouco mais da tua verdade santa. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos, vocês conhecem muito bem o livro de Provérbios do Antigo Testamento, né? Todo mundo conhece, é um livro maravilhoso, de máximas, de instruções práticas e para a nossa vida, é um livro maravilhoso. E o livro de Tiago, ele é conhecido como o Provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque também o livro de Tiago, ele traz para nós lições muito importantes e práticas para o nosso dia a dia, para a nossa espiritualidade. Como ser cristãos verdadeiros num mundo como o nosso. Como dar um bom testemunho, como viver em santidade, como ser produtivo na vida, mas sem ser uma pessoa gananciosa. Então, todo esse equilíbrio Tiago também trata sobre a brevidade da vida, sobre os nossos propósitos, que nem sempre nós os temos e eles se concretizam, né? Nós precisamos compreender que Deus é aquele que diz o sim para tudo aquilo que nós desejamos fazer de acordo com a sua santa vontade. Então, é um livro muito especial, porque é um livro também que fala de sabedoria, né? A gente sabe muito bem que ele também fala de sabedoria e a importância da sabedoria, porque a sabedoria não é somente o conhecimento, mas a sabedoria é o conhecimento colocado no dia a dia da nossa vida. A sabedoria é aquilo que nós exercitamos nas nossas relações, nos nossos compromissos, enfim, não é apenas o conhecimento que foi adquirido nos bancos escolares, mas é aquilo que nós aprendemos também nos bancos escolares, mas aprendemos na vida, aprendemos com os nossos pais, aprendemos com os nossos amigos, aprendemos pela palavra de Deus.
e assim vivemos com sabedoria a nossa vida. Então, porque nós podemos ter muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Eu conheço pessoas que estudaram muito, conheço mesmo, mas que na vida não se saem muito bem porque não tiveram sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Então, estou dando aqui um resumo, en passant, sobre o livro de Tiago, que a gente deve em breve também estudá-lo versículo a versículo, para que compreendamos ainda melhor todo o seu contexto, todo o seu cenário. Bom, e aqui, meus irmãos, o texto vai falar para nós, eu não vou me fixar muito no versículo 12, não, mas o versículo 12 fala para nós que o juramento é proibido. Aquelas pessoas que fazem juramento, eu juro pelo meu pai, juro pela minha mãe, precisa honrar os nossos compromissos, os nossos votos. Tudo isso é muito importante que a gente faça. Não precisamos jurar por ninguém, mas precisamos, sim, afirmar aquilo que queremos fazer e executar e fazê-lo. Tá? Isso é muito importante que se diga. Em nossos dias, muitos casais que estão, na verdade, por contrair núpcias, esses casais, às vezes, suprimem da cerimônia religiosa os votos. Não, nós não queremos os votos. Por quê? Nos votos, os nubentes, eles afirmam fidelidade um ao outro, um compromisso de apoiar um ao outro na riqueza ou na pobreza. Também se assume o compromisso de estar ao lado do cônjuge em momentos bons e momentos ruins, na saúde, na doença. Então, todos esses compromissos. E a geração mais moderna, as pessoas de hoje, elas querem sim um casamento religioso, mas elas querem suprimir os votos, que são tão importantes dentro da aliança que nós firmamos com outra pessoa, tá? Então, isso é muito importante que se diga, nós precisamos manter a nossa palavra e ponto final. Nada além disso. A palavra precisa contar. Bom, e aí, meus irmãos, no versículo 13, ele vai dizer para nós o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, duas dimensões da nossa vida que não podemos negar. Existem momentos em que as pessoas sofrem e nós também sofremos. Existem momentos de apreensão e existem momentos também que são momentos de alegria. Mas nos momentos difíceis da vida, nos momentos de sofrimento, nós podemos contar com outros irmãos também a interceder por nós. Principalmente nesta passagem, o texto fala que nós devemos contar com a oração daqueles que são presbíteros. Então, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Então, nós precisamos orar, voltar a essa prática tão salutar da oração. Oração por todos os motivos lícitos, eles podem ser levados a Deus sem o menor problema. Tem gente que pensa que Deus só vai ouvir oração se a questão for muito grave, for muito séria. Não, meus irmãos, Deus, ele ouve as nossas orações quando elas são sinceras, ele quer nos abençoar e ele não está tão ocupado como muita gente pensa. Tem gente que pensa, Deus está muito ocupado para prestar atenção em mim. Não, não é assim. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra, e ele tem poder para ouvir as orações de seus filhos, e nós precisamos colocar diante dele. Nós perdemos muito quando não exercitamos a prática devocional da oração. A prática devocional da oração deve nos acompanhar diariamente, em todos os momentos em que nós sentirmos necessidade, ainda que a nossa oração não possa ser nem sempre uma oração audível, mas você pode orar em pensamento, falar com Deus em pensamento, porque Deus também ouve o seu pedido. O que nós não podemos fazer é deixar de orar, ainda mais se estivermos sofrendo, ainda mais se tiver alguém também ao nosso lado sofrendo. Por isso que o texto diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. É por isso que nós oramos pelos irmãos e por aqueles que pedem oração. É por isso que nós
pedimos autorização às pessoas, quando nos pedem oração, para colocar o nome no boletim. Porque o nome estando no boletim, outros irmãos também saberão da necessidade daquela pessoa e também orarão. Então, está alguém entre vós sofrendo, faça a oração. E em dias como os nossos, mais do que nunca, nós precisamos orar, porque eu tenho certeza que sempre há alguém ao nosso lado sofrendo. Quando não somos nós diretamente, em muitos momentos somos nós, mas em outros momentos são pessoas queridas, amadas e até pessoas desconhecidas, mas que precisam de oração e, por vezes, pedem oração a nós. Então, nós precisamos ser pessoas conhecidas por orar, por estarem abertas à oração e à intercessão por todos aqueles que sofrem. Então, faça a oração. Mas ele também mostra que está alguém alegre, cante louvores. Ou seja, se alguém estiver feliz, se alguém realizou algum sonho, se alguém conquistou alguma bênção, se alguém está contente porque se superou em alguma dificuldade, em alguma demanda, se alguém, por acaso, se recuperou de uma enfermidade, está alegre por isso, é momento de nós cantarmos louvores e agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, nós precisamos desenvolver a prática da oração, mas também a prática do louvor. Todas elas são práticas devocionais, são práticas que devem acompanhar o dia a dia do cristão. Eu não estou falando com isso, irmãos, que a gente deva andar pela rua orando, de olhos fechados, daqui a pouco tropeça numa pedra, cai e se machuca. Não é isso. Eu não estou dizendo para você andar pela rua cantando, alto a beça, igual um doido, para as pessoas rirem e fazerem chacotas de nós. Também não. Mas você pode cantar louvores de maneira adequada. Você deve, em todos os momentos possíveis, cantar louvores e agradecer a Deus pelas alegrias que o Senhor Deus está nos concedendo. Então, a Bíblia também nos diz, né, que, por vezes, nossos irmãos, eles são honrados. E se eles são honrados, nós devemos também nos alegrar com os nossos irmãos. Então, o texto do versículo 13 está nos ensinando duas práticas devocionais importantíssimas. A primeira, a oração. E a segunda, o louvor, o reconhecimento daquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Nós não podemos cegar, não podemos deixar de ver as coisas boas que o nosso Deus tem realizado. Gente, que coisa boa é poder estar na presença de Deus, contar as suas bênçãos, como diz o hino 63. Às vezes, por exemplo, como ontem, a gente desejoso aqui, eu desejoso, nós estávamos muito desejosos de sair, mas o tempo não permitia, não era conveniente que nós saíssemos. Muita chuva, né? O perigo também da Covid na rua. E o que nós temos? Ficamos em casa. Mas no meu coração, eu estava extremamente feliz por poder estar em casa, estar com a minha família e também me alegrar com a data que nós estávamos comemorando ontem. Então, também nos tornarmos pessoas sábias ao ponto de reconhecer a alegria nas pequenas coisas e, inclusive, nos sentir alegres até mesmo diante das privações, das impossibilidades que às vezes surgem diante de nós. Bom, e aí no versículo 14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Olha que coisa, né? A oração dos presbíteros. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros para que eles orem. E os presbíteros aqui, meus irmãos, não são só os presbíteros regentes, mas também os presbíteros docentes, aqueles que governam a igreja de um modo geral, não somente os regentes, mas também aqueles que são chamados por nós como pastores. Porque, na verdade, no Novo Testamento, essas funções elas se confundiam, tá? Elas não eram tão bem delimitadas, né? Alguns até pensam que sim, mas eu não vejo uma delimitação. Quando você encontrar a palavra ancião, isso se refere ao presbítero regente, que é aquele que governa a igreja, como também aos pastores, que são os presbíteros docentes. Da mesma forma também, quando nós encontramos a expressão bispo, é a mesma coisa.
Não tem essa ideia que nós aprendemos aqui no Brasil de alguém que é superior às demais pessoas, aos demais religiosos. Não, não, não. Não existe isso. São termos que você pode trocar sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Mas o importante é que a Bíblia mostra para nós com muita clareza que a oração ela tem a sua eficácia e ela é importante. Então, veja, se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. Então, essa prática precisa ser recuperada, né? Até mesmo durante os próprios cultos ou depois dos cultos. Não há nenhum problema se alguém chegar para nós, ou para mim, para o Ricardo, ou para os presbíteros e pedirem oração. Nós podemos orar por essas pessoas que necessitarem sem nenhum tipo de dificuldade. Então, a igreja precisa ter essa leveza, porque, por vezes, nós queremos, sim, uma oração. Só quem está vivendo um momento aflitivo sabe o quão importante é receber a oração. Existem momentos que a gente está apreensivo com o resultado de um exame, por exemplo, né? Apreensivo com uma lista que vai sair na empresa de demissão, e a gente não sabe se o nosso nome está ali incluído ou não, momentos que nós carecemos de oração. Tá? E aí o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Bom, de maneira rápida e breve, eu diria para você o seguinte, acerca do versículo de número 15. Algo muito importante nós entendermos. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, não somente somos agraciados por Deus com as suas bênçãos de cura, mas a bênção de Deus, ela também atinge a cada um de nós no que concerne também ao perdão de pecados. E nada tão bom como nós estarmos com nossa consciência tranquila, a consciência livre, para em Jesus poder servi-lo e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de confessar a Ele os nossos pecados e as nossas faltas. Não existe ninguém que não tenha cometido suas falhas. Não há ninguém que seja tão perfeito que não peque aqui ou acolá. Então, o que nós precisamos encontrar é justamente a confiança de não permitir que os pecados eles fiquem um sobre o outro, que eles comecem a se avolumar e crescer, mas que nós possamos sempre diante de Deus confessar as nossas faltas e falar também das nossas dificuldades. Bom, aqui pode dar a ideia a nós, versículo 15, que a questão dessa enfermidade aqui é uma enfermidade em razão de algum pecado cometido. Eu preciso explicar a vocês que nem sempre uma enfermidade tem a ver com isso, tá, gente? Porque a enfermidade é própria de um mundo caído como o nosso. Um mundo cheio de vírus, um mundo cheio de bactérias. O nosso mundo é um mundo caído. Então, nós sofremos também com doenças e enfermidades. Então, essa ideia de dizer que, se o crente está doente, é porque ele cometeu pecado, isso não é bem verdade, tá? Porque nós todos temos doenças, passamos por enfermidades, e desde que nós nascemos, nós estamos o quê? Crescendo, nós crescemos, nós depois chegamos a uma idade madura, depois nós envelhecemos e, obviamente, o corpo sente e as doenças aparecem. Então, não há uma pessoa que não tenha a sua enfermidade, ainda mais quando já tem uma idade um pouco mais avançada. Então, o texto diz para nós que também existem doenças que, quando nós recebemos a oração, somos curados, mas também existem doenças, sim, que elas são ocasionadas por uma vida que não agrada a Deus. Tá? Então, certos comportamentos, certas práticas, elas podem realmente levar a enfermidades oriundas também de uma prática que seja incoerente com a palavra de Deus, tá? Então, isso também pode acontecer.
mas não podemos dizer que toda enfermidade é fruto de pecado, como alguns tentam asseverar por aí. E o texto fala que Deus há de curar, que Deus vai curar o enfermo, né? A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Obviamente, aqui, o perdão de pecados ele vai acontecer porque a pessoa recebeu a oração. Obviamente, se ela pediu oração, é porque ela está contrita e Deus operou, e ela, obviamente, se arrependeu dos seus pecados, né? Porque para sermos perdoados dos nossos pecados, nós precisamos o que? Confessarmos. Né? E a Bíblia diz mais, né? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, nós devemos ter uma vida de santidade, e é isso que o texto diz para nós. Bom, no versículo 16, vai falar sobre a confissão, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Aqui nós encontramos aquilo que é chamado de mandamentos recíprocos. Tá? Mandamentos recíprocos. É como uma rua de mão dupla, né? Vai para lá e vem para cá. Então, veja comigo aqui, olha que coisa interessante. O texto fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas aqui não está falando daquela famosa confissão auricular que acontece, que ocorre na Igreja Católica, onde você vai e confessa a um religioso, a um sacerdote. Não, aqui não se trata disso. Aqui está dizendo, na verdade, que nós devemos ter a liberdade de confessar uns aos outros os nossos erros, os nossos pecados, tá? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, é muito bom quando a gente tem a liberdade de falar para alguém, claro que alguém de confiança, ou então até mesmo alguém que nós cometemos alguma falta, falamos mal daquela pessoa, a interpretamos mal, e nós falarmos para ela, poxa, eu errei com você, eu queria te pedir perdão, eu queria confessar o meu pecado. Isto é libertador quando acontece. Isso é maravilhoso. Então, isso deve acontecer de forma recíproca. Nós devemos ter esta liberdade entre nós como irmãos. E o texto fala que isso traz cura sobre nós. Né? Isso traz cura. Nós conhecemos histórias de pessoas que retiveram algum pecado, pessoas que não confessaram algum pecado, e elas sofriam dores, sofriam enfermidades pela falta de perdão, por não terem confessados para receber o perdão. E isso até mesmo na Bíblia Sagrada. Por exemplo, os estudiosos falam, já comentei com vocês isso, que Davi ele demorou 1 ano para se arrepender do pecado cometido com Betseba, né? E aí o que acontece? Ele sentiu dores no corpo, ele ficou realmente como alguém completamente enfermo, alguém que não conseguia viver a vida plena dele, até o momento no qual ele pediu, ele confessou a sua falta, foi confrontado e também confessou a sua falta, né? Confrontado pelo profeta Natan. Bom, então, a importância de nós não termos pecados escondidos, ocultos, não termos amargura em nosso coração contra ninguém, não vivermos criando celeumas. Não podemos deixar de sermos verdadeiros, tá? Uns com os outros, mas de uma maneira acordada, equilibrada, da gente conversar, da gente resolver, dentro do possível, numa conversa amistosa, as nossas diferenças de opinião, ou, enfim, de posicionamentos com os nossos irmãos, mas uma coisa não devemos fazer, é guardar no coração mágoa, ressentimento, coisas que o valham. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Veja que o texto diz orai uns pelos outros, né? Então, porque quando você ora por uma outra pessoa, é um sinal de grandeza imenso. E quando você ora por alguém que de alguma forma te fez algum mal, falou mal de você, não gosta de você por algum motivo, né? Isso é uma expressão de espiritualidade excelente.
quando alguém é capaz de orar até mesmo por aqueles que não gostam de nós. Tá? Então, faça isso, porque é mais uma expressão de espiritualidade que deve acompanhar a sua vida. Você vai perceber essas coisas que falam tanto aí em livros de autoajuda, né? Mas que a Bíblia já menciona, isso traz a nós uma leveza. Nós nos sentimos prontos para tudo, porque nós estamos diante de Deus com o nosso coração aberto e livre, diante dos outros também, com o nosso coração tranquilo e aberto, sem nenhuma animosidade. E isso nos traz paz, nos traz tranquilidade, isso nos traz espiritualidade. Então, Tiago está falando de coisas muito práticas da espiritualidade cristã. Bom, e o texto diz mais ainda para nós, olha só. Veja comigo, no finalzinho do versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E justo aqui não é uma pessoa perfeita, tá? Justo aqui é alguém que foi alcançado por Jesus Cristo, alguém que nasceu de novo, alguém que é separado por Deus, alguém que, de fato, teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo e vive agora para Jesus Cristo. Esse é o justo. Então, o texto diz que a oração do justo, veja comigo, olha, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, isso é muito importante. Por quê? Nós não devemos também pedir oração a pessoas que têm uma vida muito complicada. Nós não devemos pedir a oração em qualquer lugar onde tenha uma placa escrita igreja, porque nem sempre ali é uma igreja. Às vezes são religiões que misturam um pouco de cristianismo, um pouco de espiritismo, um pouco de catolicismo e de outras crenças mais. Então, isso não agrada a Deus, isso não é bom. Não coloque a sua cabeça debaixo da mão de uma pessoa que você não sabe no que ela acredita, no que ela pensa, a quem ela serve. Agora, esses dias nós vimos na internet, eu não sei até que ponto aquilo é verdade ou não, mas uma irmã dizendo que uma outra irmã estava falando em línguas estranhas, mas não era adorando a Deus, ela estava, na verdade, amaldiçoando a igreja. Eu não sei até que ponto isso é verdade, não quero entrar no mérito, mas uma coisa eu sei, nós precisamos estar muito atentos, porque nesses lugares todos que aparentemente têm muito poder, aparentemente, que meu entendimento é mais gritaria do que qualquer outra coisa, quando você não consegue conversar com os outros, ter uma pregação inteligível, o que você faz? Qual o seu recurso? É gritar e é tentar impressionar as pessoas. Nós não precisamos disso, porque nós lemos a Bíblia e explicamos a Bíblia. A obra quem faz é o próprio Espírito Santo, não somos nós, tá? Nós não temos essa prerrogativa de sermos o Espírito Santo, mas muitas coisas estranhas acontecem por aí e nós não podemos compactuar com elas de maneira alguma. Por isso que eu estou falando aqui com vocês. Então, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, é um convite a nós orarmos, é um convite a nós também contarmos com as orações dos nossos queridos e dos nossos amados. Os apóstolos pediam oração também. O apóstolo Paulo, ele pedia oração por ele. Ele pedia oração para que Deus abrisse portas para a pregação do evangelho. Mas teve uma igreja que Paulo não pediu oração. Que igreja foi essa? A igreja da Galácia, os Gálatas. Por quê? Porque eles não estavam adotando o verdadeiro evangelho, mas eles tinham outras práticas estranhas que Paulo sabia perfeitamente que aquilo era incorreto à luz daquilo que Deus nos ensinou, tá? E do que eles ensinavam como apóstolos também. Então, ele não se deixava levar. Ele não pede oração a essa igreja. Mas, tirando isso, eles também careciam das orações dos irmãos, porque nenhum deles, eles não eram super-heróis da fé. Como nós também, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, nós também não somos super-heróis da fé. Nós precisamos muitíssimo das orações e das intercessões dos irmãos, para que Deus nos cubra, para que Deus nos sustente,
para que Deus não permita que nós caiamos em algum pecado grosseiro. Tudo isso nós carecemos das orações dos irmãos. Existe um lado que é responsabilidade nossa, sim, existe, mas existe também a necessidade de estarmos sendo acompanhados pelos irmãos em oração. Tá? E aí a palavra vai nos dizer assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então veja que Elias, que foi alçado a uma posição de relevância na nação de Israel, ele foi um homem simples, que veio de uma localidade simples, que até mesmo não se sabe exatamente no mapa se é ali mesmo, mas ele foi alçado a uma posição de relevância na nação de Israel. E era um homem comum, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então, a Bíblia não o coloca como um santo, como alguém superior a todos. Coloca-o como santo dentro desse parâmetro bíblico, de alguém separado por Deus, que crê em Deus, que vive para Deus, tá? Mas não que ele fosse perfeito. Mas o texto fala que ele orou, olha que coisa, e orou com instância. Você tem orado insistentemente, constantemente? Você tem colocado diante de Deus os seus medos, os seus problemas, suas dificuldades? Tem feito isso, os seus sonhos, os seus planos? Isso é salutar, isso é importante e mostra, sinaliza que você não se acha mais do que ninguém. Você se reconhece como dependente de Deus, da graça do Senhor e da orientação do Senhor, e está requerendo dele, pedindo a ele, suplicando ao Senhor que ele te guie, que ele te oriente, que ele te conduza. E isso é um papel de grandeza espiritual, isso é uma mostra inequívoca que a pessoa, de fato, nasceu de novo e confia em Deus. Nós precisamos agir assim, nos momentos de grande temor, nos momentos também de alegria, nós precisamos convidar a Deus para que ele venha para perto, para que ele participe também, para que ele faça parte da festa, assim como ele faz parte dos nossos momentos difíceis, quando nós oramos e suplicamos a ele, que ele também possa fazer parte dos momentos mais felizes nossos, dos momentos de alegria, de celebração, né, nos almoços, nos jantares, né, nas comemorações. Deus precisa estar presente, ser convidado para esses momentos também. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, vejam, mais uma vez, o texto mostra como ele era um homem de oração, um homem de insistência, um homem de oração, um homem que confiava no Senhor. Tá? Não foi perfeito, não foi alguém perfeito, teve uma crise existencial profunda, que alguns chegam a dizer que o que ele passou foi uma depressão, embora não houvesse ainda esse termo catalogado naquela época, mas, no meu entendimento, ele viveu um momento de muita agrura, ele viveu um momento de esgotamento espiritual muito acentuado. E, naquele momento, ele pediu a morte, ele se escondeu numa caverna, ele fez tudo aquilo que nós não devemos fazer quando estamos mal. Quando nós estamos mal, nós não devemos fugir da companhia dos nossos queridos. Diz o texto que ele deixou o seu garoto no caminho, que era o seu aprendiz, o seu discípulo. Ficou sozinho. Então, ele foi cometendo uma série de equívocos. Então, veja que ele era um homem como nós. Era alguém também sujeito às suas debilidades e às suas fraquezas. Mas Deus nunca o abandonou. Deus sempre foi ao seu encontro para reabilitá-lo, para recuperá-lo. Deus quer levantar seus filhos e não deixá-los amuados para baixo, presos a alguma circunstância negativa, como se não houvesse solução. Tá? Bom, e aí o texto diz assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele
e cobrirá multidão de pecados. Então, veja só, ele está dizendo com muita clareza aqui que é aquele que converte o pecador, aquele que traz de volta aquele que estava extraviado, aquele que estava distanciado, aquele que aparentemente nunca mais se recuperaria. Então, quando a gente é usado por Deus, é um instrumento de Deus para trazer pessoas de volta ao caminho, né? Converter as pessoas, no bom sentido, ao caminho de Deus. O que acontece aqui? Nós estamos convertendo o pecador do seu caminho errado. Existe caminho certo e existe caminho errado. Existe caminho difícil escolher qual caminho que nós queremos, mas existem pessoas que Deus coloca na sua providência. Providencialmente, Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, para que a gente não, né? Como diz aqui o texto, ele fala que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma, ou seja, falando sobre a perdição eterna. Ele não será mais tido como aqueles que não viverão a vida com Deus eternamente, mas sim, agora convertidos, perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, eles farão parte do povo santo de Deus, que viverá para sempre com o Senhor no novo céu e numa nova terra. E diz mais o texto aqui: salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Porque aquele que está no caminho extraviado, no caminho equivocado, ele até nem se dá conta, mas ele acaba por ter práticas incompatíveis com a fé. Práticas que, na verdade, só trazem malefícios a ele mesmo, só trazem prejuízo à própria multidão de pecados. E o que Deus quer, acima de qualquer coisa, é cobrir a nossa nudez, é cobrir os nossos pecados, é nos trazer de volta ao prumo, a fé, a espiritualidade, a devoção, a essa vida gostosa espiritualmente falando, essa vida vibrante com as coisas que acontecem à nossa volta, que tem esperança, que acredita que as coisas podem ser melhor, né? Que acredita no mundo melhor, que acredita que nós somos agentes de transformação. Então, é essa crença que precisa estar no coração de cada um de nós, mas só está no coração daqueles que, na verdade, passaram por essa transformação que o texto fala aqui. E o que eu acho lindo nesse texto é que o texto quer mostrar que esta espiritualidade, ela não é apenas para alguns privilegiados, não é para apenas uma elite espiritual, pessoas muito santas, pessoas que usam até uma roupa diferente, pessoas que até vivem reclusas em algum ambiente, em algum lugar escondidas, para não ter contato com a vida, com o mundo, com o pecado. Nada disso. Isso está plenamente acessível a todos nós que somos cristãos, para viver a nossa vida plena, viver a nossa vida em santidade, mas com profunda alegria, gozando das coisas boas da vida, desfrutando das benesses de Deus, dos seus favores, mas sempre tributando a Ele a honra, a glória e o louvor. Vamos orar. Amém? Vamos orar neste momento. Espera aí. Só um minuto.